Oi, gente! Eu tenho recebido muitas perguntas sobre como são embaladas as suculentas que a gente envia para outros estados. E no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês um pouquinho desse processo. Então, gente, todos os envios são feitos nas segundas-feiras por transportadora. A gente não envia por correio por não ser permitido o transporte de plantas, tá? Então a gente sempre envia por transportadoras. Enviamos na segunda-feira para evitar que a planta, as suculentas, fiquem paradas na transportadora no final de semana. Então isso agiliza um pouco mais a entrega, tá? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é desenvasar as nossas suculentas um dia antes do envio, pra gente garantir que as raízes estejam bem secas antes de mandar essa suculenta aí dentro de uma caixa por alguns dias, né? Todos os meus pedidos foram desenvasados ontem, que foi sábado, hoje é domingo, e essa suculenta em específico foi acrescentada pela cliente depois que eu já tinha desenvasado. Então essa daqui eu tenho certeza que as raízes estão secas, e se não estivessem secas eu não poderia fazer o envio dessa suculenta, tá? Aqui vocês podem ver, ó, que a minha terra ela tá bem seca, chega a tá caindo ali. Então eu vou tirando com cuidado, ó. Se tiver mudinha no caule da minha suculenta, eu tenho que também me atentar a isso. Essa aqui é uma Mauna Loa, que está enorme, pote 11. Mas ela tá bem grande, já tá começando a dar carúnculo aqui, acho que dá pra vocês verem, ó. Lindíssimo. Então, ó, eu vou tirando com cuidado a terra aqui das raízes, sem arrebentar as raízes, ó. Eu tô apertando devagar. Aqui no centro. Com a mão mesmo. Então aqui do jeito que ela tá eu reservo, né, no sábado eu reservo todas elas nessa caixa. Eu sempre gosto de separar, principalmente quando são muitas. Então aqui nessa parte eu ainda vou utilizar minha vasilhinha para ir aparando a terra. E eu vou utilizar papel higiênico. E vou utilizar também uma caneta para anotar o nome das suculentas. E aqui, ó, como eu tirei, gente, ó, deixa eu mostrar mais de perto pra vocês. Como eu tirei elas do vaso ontem, elas ainda tem muita terra, porque ontem ainda tava um pouco úmido, então essa terra, ela não sai direito quando tá úmida. Então eu vou tirar aqui, ó, o excesso do substrato das raízes, tá? Eu vou utilizar essa pinça pra fazer isso. Esse momento aqui também, gente, é um momento que eu olho a planta pra ver se tá tudo certo, se tá saudável, se tem algum problema. Então eu fiz isso aqui, eu já vou embalar essa suculenta, tá? Olha só como eu faço, eu seguro aqui a ponta e abraço as raízes, ó. Abraço essas raízes e faço tipo uma proteção aqui pra que essa terra não se espalhe aqui na suculenta. E aí, à medida que eu vou cobrindo as raízes, eu vou levando esse papel higiênico aqui pra cima, ó. E suculentas que tem a pontinha, eu tenho um pouco mais de cuidado pra não quebrar a ponta. Então eu vou subir até em cima, ó. E aí eu venho e preencho aqui esse centro, fica um espaço, eu vou preencher ele com papel higiênico. Gente, sempre com muito cuidado, sem apertar, pra não forçar e não quebrar, tá? E aí eu começo a enrolar em volta dessa suculenta. Eu faço assim um pouco mais grosseiro no início, pra dar essa proteção maior, né? Faço ele mais juntinho. E aí eu vou apalpando assim, eu vejo se tem alguma ponta ainda. Porque se tiver ponta, a gente tem que cobrir as pontas pra ela não quebrar quando ela entrar em contato com outra. Então, ó, agora ficou mais ou menos assim. Aí eu venho com ele esticadinho, ó, pra fazer tipo tipo, pra ficar bonitinho, né, quadradinho, ó. Deixo mais assim. E aqui, gente, ó, ficou assim, ó, ficou um pacotinho mesmo, né? E aí eu venho aqui com a minha caneta e anoto a identificação. Nem todas eu tenho a identificação, tá? Mas todas que eu tenho eu sempre anoto. E essa eu já vou separando aqui. Eu vou fazer isso com todas.
Essa aqui é uma muda da Candy White, tá? E é a mesma coisa, gente, ela ainda tá com a folha, um pedaço da folha de brotação, olha que interessante. Eu não retirei essa folha de brotação, porque ela ainda tem algumas raízes aqui, ó, saindo nessa outra ponta, então pode ser que ela saia ainda algum broto. É uma planta que tá saudável, então não preciso substituir, se tiver algum problema a gente sempre substitui, tá? E eu vou fazer a mesma coisa, ó, tomando bastante cuidado, principalmente se for uma planta de pruína, tá? A gente tem que tomar cuidado na hora de ficar pegando nela. Sempre trazendo proteção pra minha suculenta. Essa é a função do papel higiênico, é proteger para que elas cheguem no melhor estado possível na casa do meu cliente, né? Todo mundo que recebeu planta da internet provavelmente recebeu assim, comprou pela internet e recebeu assim. E agora eu vou embalar a Mauna Loa, que a gente desenvasou junto, né? As suculentas maiores, elas são um pouquinho mais difíceis de embalar. Ó, gente, ó. Nesse caso, eu cobri as raízes e aí eu vou passando assim em volta, sempre no sentido da folha, tá? Ó, devagar. Porque aí, dessa forma, eu vou protegendo a beiradinha das folhas, ó. Sem apertar, tá? Mas aí eu vou sempre, ó, protegendo a beiradinha das folhas, porque ela fica toda voltada pro mesmo sentido, que é o sentido pra cima, né? A gente sabe que algumas suculentas, elas não suportam que a gente pressione as folhas e as folhas quebram. Então tem que ter um cuidado especial aí pra gente não quebrar as folhas. Aí eu vou fazer isso nela toda, ó. Fazer várias vezes com o papel um pouquinho mais enroladinho, porque aí ele fica mais fofinho e vai protegendo. Agora que eu acho que ela já tá bem protegida, eu vou passar em volta pra gente cobrir toda a suculenta, ó. Ó, botei aqui e vou passar aqui em volta de tudo, com mais ou menos um embrulho também. E devidamente identificada. Agora eu já terminei de embalar todas as suculentas dessa cliente. E aqui eu tenho a minha caixa, uma caixa comum que eu virei do avesso, tá? Se vocês têm aí interesse em aprender a virar a caixa, deixa aí nos comentários que eu trago um outro vídeo ensinando pra vocês como que a gente vira a caixa. Agora, gente, eu vou pegar aqui, vou fazer tipo uma caminha no fundo com o mesmo papel que eu usei pra embalar as plantas. Seja qualquer um, seja jornal. Ó, fazer bolinhos e colocar lá no fundo. Porque se eu não tiver embalado qualquer uma delas de forma correta, eu evito que quebre qualquer folha e eu faço tipo uma camada macia pra evitar também, assim, porque a gente sabe que transportadoras, qualquer envio, né, gente, às vezes acaba amassando as caixas, né, pode dar uma amassadinha ali em alguma quina. E aí eu venho com a suculenta. Ó. E aqui eu vou preencher as laterais em toda a parte que as plantas estão encostadas na caixa, eu vou preencher também, tá? Coloquei aqui, ó, desse lado e desse lado. Aqui ainda vai caber outra suculenta. É bem tranquilo, assim, eu sempre tive bons feedbacks dos meus clientes com relação à embalagem. Sempre chega tudo muito bem. E aqui uma coisa também que eu gosto de fazer, eu sempre guardo os rolinhos, ó. Então eu abro ele e vou fazendo alguns bolinhos mesmo, ó, porque ali ele vai ocupando o espaço. E isso me ajuda a economizar no papel. Aí no final da caixa, né, depois de gastar todo esse papel, eu falo em economizar papel, mas ajuda, tá, gente? Então aqui eu vou colocando o papel por cima, ó. E ajuda a manter minhas plantinhas no lugar. E aí eu vou experimentar e ver se já tá bem firme. Ainda não, então tem que colocar um pouco mais. E agora eu já consigo fechar. Fechar aqui com essa fita meio marronzinha. No que eu viro aqui, eu já sei que as minhas plantas não estão sacudindo, e isso é o ideal, tá?
E aqui eu sempre identifico com o nome do cliente, para não correr o risco de misturar as caixas, né? Porque a gente já tem que ter o cuidado aí de trabalhar tudo separadinho para não misturar, então no final eu tenho que identificar. E agora eu vou despachar na transportadora sempre na segunda-feira. E aí, de acordo com a previsão de entrega, vai ser entregue aí para os clientes. Então é assim que a gente envia as nossas suculentas, tá? Após o despacho na transportadora, eu sempre passo o código de rastreio para o cliente acompanhar a entrega e não ter nenhum erro, tá? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que tenha ficado tudo muito claro. Caso ainda tenham dúvidas, a gente traz outros vídeos, né, pra sanar aí as dúvidas de vocês. E o vídeo de hoje foi esse. Deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilha com os amigos e a gente se vê no próximo vídeo.